Boa noite. Você assiste a partir de agora o Espaço Público, programa de entrevistas da TV Brasil. Hoje nós vamos falar sobre o senador Humberto que foi ministro da Saúde no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e hoje é líder do governo no Senado, uma instituição que tem um papel essencial no futuro dessa crise que nós estamos enfrentando, caso, nesse domingo, o pedido de impeachment seja aprovado pela Câmara. Nesta hipótese, a questão será levada ao Senado, que terá a palavra final sobre o destino da Presidente da República. Você pode participar do programa de hoje enviando perguntas pelas redes sociais. Para participar da conversa aqui em nossos estúdios, convidamos a jornalista Hilda Cavalcante, da Rede Brasil Atual. Contamos, como sempre, com a participação do jornalista Florestan Fernandes Júnior. Eu sou Paulo Moreira Leite. Boa noite, senador. Boa noite. Senador, gostaríamos de começar falando dessa situação que o Brasil está vivendo, colocando que, embora o país tenha uma experiência de impeachment que ocorreu em 1992, naquela época o debate havia um certo consenso. Havia uma ideia de que o país estava unido em torno de uma ideia de que um presidente havia sido flagrado num crime de responsabilidade e por causa disso, assim, todos os partidos, o PSDB, o PT, se uniram a favor desse pedido de impeachment. Quando a Câmara, quando uma comissão especial da Câmara foi votar, teve apenas um voto favorável ao presidente, contra os outros se ausentaram, votaram contra tudo isso, e o pedido de impeachment foi aprovado assim, com apenas 36 votos contrários pela Câmara, e foi para o Senado, onde o presidente renunciou. Hoje nós temos uma situação assim, que antes de qualquer coisa, nós já tivemos hoje, por exemplo, ontem a Presidente da República denunciou, ou chamou o seu vice, que é seu sucessor, né, de conspirador. Chamou o presidente da Câmara de articulador do golpe. Puxa, imediatamente nós tivemos uma resposta e uma contra-resposta. Ou seja, nós estamos assim tendo claramente um impeachment que está, uma crise que está se formando numa disputa aberta pelo poder. Que você não sabe qual vai ser a conclusão disso aí em qualquer caso. Como é que o senhor está vendo isso? Como é que a gente explica isso? Bom, eu vejo realmente que é uma situação bastante diferente daquela de 1992, né? O presidente Collor não tinha um partido político, não tinha respaldo na sociedade, não tinha movimentos organizados em torno do seu governo e em apoio a ele, o que é muito diferente do que acontece hoje com a presidenta Dilma. Além do fato de ter havido uma comprovação de um crime de responsabilidade. Hoje nós vemos, de um lado, uma presidenta que de tantos e tantos políticos que estão envolvidos em várias irregularidades, corrupção, enfim, é uma pessoa contra a qual não há qualquer denúncia consistente em que possa enquadrá-la, que não cometeu nenhum crime de responsabilidade, ao mesmo tempo tem um partido político forte, com larga base social e tem a seu favor os movimentos sociais organizados do Brasil. Então, será uma disputa muito mais acirrada do que foi aquela que aconteceu em 1992. Bem, antes de prosseguir a entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre o senador Humberto Costa. Humberto Costa nasceu em 1957 em Campinas, no interior de São Paulo. Ainda criança, mudou-se com a família para Recife. Formou-se em medicina, militou na área estudantil e sindical. Foi um dos criadores do Partido dos Trabalhadores em Pernambuco e também vereador, deputado estadual e federal. Entre 2003 e 2005, foi ministro da Saúde do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, quando lançou o programa Brasil Sorridente, implantou a farmácia popular e o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Durante a sua passagem pelo Ministério, foi acusado de envolvimento num esquema de desvio de verbas conhecido por Operação Vampiro, que tratava de fraudes em licitações de hemoderivados fornecidos para o governo. Em 2010, ele teve o seu caso julgado pelo Tribunal Regional da 5ª Região e foi absolvido por decisão unânime dos juízes. Nomeado líder do governo no Senado pela presidenta Dilma Rousseff em março, destacou-se pelo comportamento combativo. O senador Humberto Costa disparou recentemente contra a oposição. Quem deve renunciar não é a presidenta da República. Quem deve renunciar são vocês, conspiradores. Renunciem ao golpe. Renunciem à vergonhosa manobra para rasgar a nossa Constituição. Renuncie à tentação de submeter a nossa democracia aos seus caprichos pessoais. Senador, boa noite. Boa noite.
O Brasil vive uma situação realmente dramática, porque nós estamos com um país dividido, né? Aliás, saiu das eleições dividido, e seja qual for o resultado nesse domingo, tanto a presidente Dilma como o seu vice, que almeja o poder, não vão ter condições de tocar um projeto da maneira como a sociedade se encontra e nessa crise profunda que a gente está. Como é que o senhor imaginaria o Brasil depois desse domingo? Qual o quadro que o senhor desenharia? Eu vejo que a salvação do Brasil está em nós cumprirmos o que diz a Constituição e continuarmos no caminho da democracia. E isso significa que haja o respeito à decisão das urnas em 2014, quando 54 milhões de brasileiros escolheram a presidenta Dilma Rousseff, e a consideração de que nós vivemos num sistema presidencialista. Naturalmente que temos até que reformar esse sistema, porque da forma como nós vivemos hoje, esse modelo do chamado presidencialismo de coalizão, ele está inteiramente esgotado. Porém, é o que aí está. Se nós quisermos recuperar a legitimidade do poder público, do governo, nós temos que respeitar as leis e garantir a legitimidade. Por isso que o impeachment é um caminho torto, é um caminho que leva à quebra dessa normalidade, à quebra desse roteiro democrático e o desrespeito à Constituição. Naturalmente que a presidenta Dilma, que seria naturalmente aquela, vamos dizer assim, que deveria continuar no poder por essa legitimidade que as urnas lhe deram, só terá condição de governar se fizer mudanças importantes, não é? Se ela chamar a sociedade como um todo a um diálogo, os trabalhadores, os empresários, a juventude, as mulheres, enfim, e a construção, não é, de um entendimento nacional. E acho que ela, pelo fato de ter a legitimidade das urnas, tem muito mais condições do que teria o seu vice, que hoje almeja, nesse golpe de mão, chegar à presidência da República, de estabelecer esse diálogo, né? Então, eu vejo que é um momento difícil, nós vamos precisar fazer esse diálogo de uma forma bastante rápida. Para isso, nós temos a expectativa de o ex-presidente Lula poder estar no nosso governo, comandando essa área das negociações políticas, e com isso eu acho que nós vamos superar essa instabilidade. Senador, boa noite. Boa noite. Em relação ao PT, o senhor falou nessas mudanças que são necessárias, mas independente do resultado do impeachment, da votação do impeachment, o PT tem sido alvo de muitas críticas nos últimos anos, inclusive pelos próprios petistas. É o caso de fazer uma reformulação interna no partido, de se rediscutir algumas coisas? Como o senhor avalia isso? Não tenho dúvida, independentemente, inclusive, de qual seja a decisão sobre o impedimento, o PT ele tem que se autorreformar, não é? Nós somos, em grande parte, responsáveis por essa situação que nós estamos vivendo hoje. O PT é um partido que formou-se para ser um contraponto à cultura política que existia no Brasil. Essa cultura autoritária, essa cultura de uma relação muito íntima, às vezes até promíscua, entre o poder econômico e o poder político, e o PT facilmente se amoldou a esse desenho. Ele preferiu se enquadrar nas formas de fazer política que existiam, a insistir numa nova maneira, especialmente no que diz respeito à constituição de uma reforma política, não é? Veja que nós estamos conquistando o financiamento eleitoral público e privado mais individual, depois que nós estamos já há quase 12 anos no poder. No momento em que o nosso governo era mais forte, tinha a maior base de sustentação na sociedade e no Congresso, nós evitamos fazer essa mudança. Então, esse é um dos problemas que nós temos que enfrentar. Então, eu vejo que, independentemente do que venha a acontecer no próximo domingo e depois, se isso chegar ao Senado, mas o PT, até porque tem uma base social forte que acredita no PT, ele precisa se reformar, ele precisa se modificar, ele precisa
ter uma nova maneira de como fazer a política. Nós vamos ouvir, a propósito, o deputado federal Marco Feliciano. Ele gravou uma pergunta para o senhor. Senador Humberto Costa, eu queria saber de Vossa Excelência se caso o impeachment não for aprovado aqui na casa, qual será o milagre que o PT vai fazer para salvar o Brasil? Eu acho que é isso, né? A que eu estava me referindo. Nós vamos precisar abrir um grande diálogo com a sociedade brasileira. E aí é um diálogo que não vai poder escolher interlocutores, não é? Nós vamos ter que conversar, por exemplo, com o presidente da Câmara. Nós vamos ter que conversar com vários segmentos que hoje, inclusive, dão sustentação a essa tentativa de golpe, como integrantes da oposição, representantes de empresas de peso no meio de comunicações sociais, no meio da comunicação social, e tentar, em torno disso, construir um entendimento mínimo. Não tanto do ponto de vista programático, mas do ponto de vista de que ou nós fazemos cada um esforço próprio para a superação dessa crise, ou ficará muito difícil, porque hoje estão sofrendo os trabalhadores, estão sofrendo as empresas, está sofrendo a classe média, e eu acho que, pelo fato de ela ter sido eleita e pelo fato de que ela consiga e vai conseguir superar essa tentativa de impedimento, eu acho que criam-se as condições para esse diálogo ter sucesso. O presidente Lula falou há um tempo atrás que se o PT não conseguisse os 170 votos na Câmara, então era melhor voltar para casa. O senhor acha que isso foi uma fala não séria? O senhor acha que o PT vai conseguir ter esses 174 votos? Eu acho que é uma fala séria e eu até utilizaria uma outra fala que ele tem permanentemente repetido nas conversas que nós temos, que é de que nós não precisávamos ter chegado a isso, não é? Nós tínhamos ampla condição de, pelo diálogo político, pelo entendimento, pela conversa, não precisar viver uma situação em que hoje estamos lutando para termos aí 200 votos numa Câmara de mais de 500 parlamentares, né? Tivemos muitos erros, falhamos em manter esse diálogo permanente, erramos na relação com o Congresso Nacional, erramos na relação com a nossa base social, insistimos em coisas que já tinham se demonstrado equivocadas e por isso nós estamos vivendo esse momento hoje. Mas nada, vamos dizer assim, sobrevive tanto tempo sem que possa se mudar, fazer mudanças. Eu acredito que é perfeitamente possível nós fazermos um novo roteiro, um novo caminho a partir de agora, começando da economia, passando principalmente pela política. Nós hoje vivemos uma situação de crise, em que a crise política realimenta a crise econômica realimenta a crise política, e aí nós estamos vivendo um círculo vicioso quase sem fim. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Toda pessoa que acompanhou os debates da Comissão Especial de Impeachment ficou impressionado com duas intervenções do atual advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Foram intervenções precisas, claras, assim, que claramente assim, colocaram um debate que nunca tinha sido colocado até o momento com tanto vigor, com tanta clareza. Assim, realmente, foi assim, acabou... Você pode contar a história, a história do debate sobre impeachment antes e depois dessas duas intervenções deles. Foram realmente muito claras, assim, sem deixar pedra por pedra. Você pode até discordar, mas mesmo pessoas que discordam do ponto de vista dele, como até o Jornal do Estado de São Paulo, teve que dizer que foi uma intervenção ótima, pena que tenha sido pura retórica. Foi uma colocação importante, se esquivou, contra-argumentou por aí. Por que só agora? Por que assim, um partido que vem assim, desde o tempo do mensalão, pelo menos para dizer assim, vem tendo isso aí, tem uma resposta tão vigorosa, tão clara? Por quê? Veja, eu acho que ao longo do governo do presidente Lula, ele próprio sempre foi o porta-voz do seu governo. O grande marqueteiro do governo Lula foi o próprio Lula. O grande defensor das ações do governo era o próprio presidente Lula, quem vocalizava da maneira mais adequada
o porquê de tais ou quais coisas estarem sendo feitas ou terem acontecido. É um tipo de estilo diferente daquele que tem a presidenta Dilma, inclusive porque durante muito tempo ela não gostava que os seus ministros se manifestassem e ela própria não tinha, vamos dizer assim, o costume de estar sempre se colocando. A outra questão é que eu acho que nem sempre a gente coloca as peças certas nos locais certos naquele momento adequado. Não estou fazendo uma crítica à gestão do ministro José Eduardo Cardoso à frente do Ministério da Justiça. Longe de mim fazer essa colocação, mas evidentemente que o desempenho dele na condição de defensor, não é, de advogado da União e da Presidenta da República, realmente teve um papel político fundamental, não é? Isso aí nós temos que acreditar ao fato de ele ser um advogado brilhante e também um político extremamente experiente, não é? E eu acho que fez uma diferença. É aquela história, não votou contra o impeachment na comissão quem não quis porque já tinha uma posição pré-definida, mas aqueles que estavam sinceramente indecisos, eu acho que tiveram ali um momento importante para ver que, de fato, se produz uma grande farsa no Brasil hoje naquela Câmara dos Deputados. Senador, agora uma pergunta muito mais para o líder do governo. O senhor foi um dos primeiros parlamentares, se não o primeiro, que fez um discurso muito duro contra o vice-presidente Michel Temer no plenário do Senado. E nós tivemos os últimos acontecimentos de ontem, do vazamento daquele áudio. E o PMDB, que por mais que tenha anunciado o desembarque do governo, ao mesmo tempo possui uma série de parlamentares que apresentou aquela posição de estar em cima do muro, sem uma definição. Esse PMDB que se diz governista é confiável? Vocês estão contando com o apoio deles para o impeachment? E queria também saber se mudou alguma coisa em relação à sua avaliação no discurso do plenário do Senado para hoje. Como o senhor vê o quadro? Veja, a minha fala não teve nenhuma conotação pessoal ou mesmo de recriminação ao PMDB como um partido. Todos nós reconhecemos o papel histórico que o PMDB desenvolveu no Brasil, na luta contra a ditadura, e também o papel de ser um partido comprometido com a governabilidade em vários momentos, né, prestando um papel fundamental, um serviço fundamental ao nosso país. Mas o PMDB também é um partido com muitas correntes, com muitas visões políticas diferentes. Eu diria até que tem mais tendências do que o próprio PT, além de se orientar por lideranças fortes de características regionais. Então, a minha fala não teve nem o sentido de atacar pessoalmente o presidente, nem de atacar o PMDB como um partido. Mas foi, acima de tudo, para demarcar, não é, uma posição que ganhou alguma proeminência, alguma importância, de que simplesmente retirando o PT, nós teríamos o problema resolvido. Isso é um grande equívoco. Se isso acontecer, no outro dia as pessoas estão com a esperança de que tudo se resolva como se fosse num passe de mágica. Ao contrário, as condições para enfrentar a crise elas existem numa situação muito maior sob o comando do PT e da presidenta Dilma do que sob um eventual governo do presidente Temer. Não é sei lá, se vier a ser... Tem a questão das ruas também, né? Exatamente. Veja, quem leu o programa Uma Ponte para o Futuro viu que ele retoma aquelas ações e aquelas medidas que foram implementadas ao longo do governo Fernando Henrique Cardoso e que, para serem implementadas, exigem um embate social importante. Será que os aposentados brasileiros vão aceitar que as suas pensões, aquela grande maioria que recebe o valor mínimo, seja desvinculado do crescimento do salário mínimo? Será que os trabalhadores brasileiros vão aceitar que o salário mínimo deixe de ser vinculado, por exemplo, ao crescimento do PIB de 2 anos anteriores àquele novo reajuste? Será que as pessoas que têm no Bolsa Família não uma forma de sobreviver, mas uma forma de complementar a sua renda, vão aceitar perder aquilo que hoje é fundamental para criar uma condição mínima
de dignidade para essas pessoas. Por exemplo, eu li lá naquele programa que se pretende deixar o Bolsa Família apenas para os 10% miseráveis da sociedade, quer dizer, e o que nós conquistamos de diminuição de desigualdades, enfim. Então, são políticas que não são fáceis de serem implementadas, não é? Veja o que aconteceu na Grécia, o que aconteceu na Espanha, em Portugal, e aqui não vai ser diferente. Ora, se um governo que tem presença nos movimentos sociais teve dificuldade de fazer um ajuste muito mais ameno do que esse que está sendo proposto pelo PMDB, imagine um partido que não tem qualquer base social, que vai tentar se segurar meramente nos meios de comunicação, que vão tentar transformar o que eles dizem que é o inferno hoje num verdadeiro paraíso no outro dia, né? Se a gente pegar na América do Sul, acho que já é o segundo caso de um impeachment com características de golpe, né? Acho que o último foi no Paraguai. Sim. Né? O Brasil estava se colocando no cenário mundial como uma nova liderança, um país emergente dentro do grupo dos BRICS. E agora a gente vive uma situação que tira totalmente o brilho do país e coloca em descrédito o futuro não só da nossa economia, mas como da nossa política, né? O que o senhor vislumbra, né, nesse futuro? Porque parece que voltamos a ser aquele paizinho de terceiro mundo, aquele que... Não, eu não vejo dessa maneira. Eu acho que o Brasil ele pode rapidamente recuperar uma condição de liderança importante na América Latina e em termos internacionais. Na verdade, nós vivemos uma crise política que tem como a sua origem a inaceitação por parte dos derrotados de 2014 do resultado da eleição. Imagine se o kirchnerismo, o peronismo na Argentina tivesse rechaçado o resultado da eleição em que o Maurício Macri ganhou por uma diferença menor até do que a diferença de Dilma Rousseff. O que aconteceu no Brasil é que Obama também foi inferior. Formou-se uma grande aliança que envolve uma parte da oposição, que é quem menos conta. E menos conta. O partido da oposição no Brasil não é PSDB, não é DEM, não é nenhum desses partidos. São 3 ou 4 empresas de comunicação que existem no Brasil, que fazem oposição e que dão o roteiro para a oposição ir atrás daquilo que eles mas aí teve uma fazem, operação enfim. da justiça também. E tem um componente importante de segmentos que estão na estrutura do Estado, alguns com uma visão messiânica, de um corporativismo extremamente forte e que consideram a atividade política uma atividade suja, uma atividade que não merece ter o crédito, consideram o político como sendo alguém que necessariamente é ladrão ou está envolvido em qualquer tipo de coisa, enfim. Então esse é o cenário do que está montado hoje no Brasil. E nós ou superamos isso pela política ou nós corremos o risco aí de viver um processo de um autoritarismo de Estado extremamente grave e forte, não é? E acredito também que nós estamos vivendo hoje algo parecido com o que o Paraguai viveu e, por incrível que pareça, no Paraguai hoje, para as próximas eleições, que serão mais para frente, o candidato que está disparadamente à frente é exatamente o Lugo, que foi derrubado naquela época. Né? Eu gostaria de retomar uma pergunta que o Alan Eric mandou pelo Twitter. Ele pergunta: senador, o senhor fala de diálogo com todos os setores, inclusive com a oposição que nunca se dispôs a dialogar no governo. Eu até complemento. Na verdade, ela queria derrubar o governo. Exatamente. E aí, como é que conversa com essa gente? Veja, conversar depende da vontade, não é, e da disposição de ambas as partes. Agora, convidar, mostrar a importância de se fazer esse diálogo tem um papel, inclusive, de mostrar à sociedade que o governo não pretende se fechar em copas, não é? E isso o presidente Lula fez em muitos momentos, né, no seu governo, dialogar com segmentos da oposição, enfim. Até porque a oposição é uma coisa necessária em qualquer
situação em qualquer governo. Então, eu acredito que esse diálogo é possível se construir. Se a oposição não quiser fazer o diálogo, paciência, outros, sem dúvida, gostarão de fazê-lo. Mais uma pergunta que chegou pelo Twitter. Douglas Teodósio. Ele quer saber qual a relação, qual a reação, o sentimento do Partido dos Trabalhadores. E eu pergunto do senhor mesmo, em relação ao áudio vazado pelo vice Michel Temer. Qual que foi o sentimento ali? Como é que isso bateu ali? Opa, peraí. O meu primeiro sentimento foi de ver como essa pessoa é despreparada para o objetivo que ela se colocou e vem a ferro e fogo tentando conseguir, não é? Ninguém que tenha o mínimo de experiência política, o mínimo de capacidade política de avaliar as consequências de um posicionamento seria tão descuidado, não é? Ao ponto de permitir que um áudio como aquele chegasse a público. E é exatamente por isso e porque ele é muito experiente que eu acho que foi uma coisa deliberada, não é? Ele quis falar para o Brasil, enfrentar um debate que ele não está tendo coragem de enfrentar e, com isso, tentar salvaguardar algumas coisas do que ele sabe que são relevantes agora. Por exemplo, poder dizer que não vai mexer em programas sociais, dizer que não vai fazer isso ou vai fazer aquilo de uma maneira tal ou qual. Então, me parece que foi uma coisa planejada, digamos, um vazamento intencional que demonstra que ele é, na verdade, o real comandante ao lado de Eduardo Cunha desse processo que está colocando o Brasil em uma paralisia, não é? E, ao mesmo tempo, que não tem o preparo político necessário para uma função tão importante. Senador, a gente fica aí com essa questão dessa aliança, dessa tentativa de união nacional, e tem surgido com uma certa frequência a ideia de que o melhor seria chamar eleições gerais para tirar o país do impasse. O senhor acha isso viável? O senhor acha que isso seria um caminho? Não, eu não vejo que seja um caminho. Como eu disse anteriormente, eu acho que o caminho para nós sairmos da crise é termos a Constituição como a principal referência, não é? Essa Constituição que foi votada... Eu sei, mas na questão desse impasse, quer dizer, o senhor está falando, não, estamos num impasse. Eu vou tentar chegar por lá. Veja bem, esse é um primeiro aspecto. Eu acho que qualquer coisa que saia daquilo que a Constituição prevê e do resultado das urnas, não acho que responda como solução. Segundo, se nós estamos falando de eleições, nós temos que falar de eleições gerais. Porque se há uma crise de legitimidade do Executivo, do governo, imagine a crise de legitimidade do Congresso Nacional. Uma Câmara de Deputados que é dirigida pelo senhor Eduardo Cunha. Quase 80% da população brasileira deseja que ele saia daquele lugar onde ele está. Só completando, a maioria da população também quer que o próprio vice seja exatamente investigado. Não é? A última pesquisa do Datafolha diz que 61% querem o impeachment de Dilma, eram 68% recentemente, e 58% querem o impeachment do Temer. Veja que como dizer assim, está na margem de erro, de um e de outro. Mas se nós quiséssemos realmente rever o sistema político brasileiro e fazer uma eleição que devolvesse legitimidade, isso teria que valer para os governadores, para os deputados estaduais, para os senadores, para os governadores, para os deputados federais e também para a presidência da República. Não dá para imaginar que hoje o problema da falta de legitimidade está resumido ao PT ou à presidenta Dilma. Veja, por exemplo, o PSDB há 1 ano e 3 meses que a única coisa que faz é pregar um golpe político no Brasil. O Aécio Neves, há 3 meses atrás, tinha 35% das intenções de voto se a eleição fosse naquele momento. Essa pesquisa da Datafolha mostrou que ele tem 17%. Alckmin, nessa pesquisa, está abaixo de Bolsonaro. Isso está demonstrando que esse clima que foi criado, na verdade, atingiu a política como um todo e carimbou,
no tucanato a visão de que são figuras que querem o poder pelo poder. Porque levaram o Brasil a uma situação em que o que a gente pode deduzir é que, na visão deles, quanto pior a coisa estivesse, melhor para o retorno deles para o poder, né? Vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos em instantes com o líder do governo no Senado, o senador Humberto Costa. Não saia daí. O Espaço Público está de volta com o senador Humberto Costa. E eu gostaria de retomar uma ideia que o senhor expôs na primeira parte do programa, que é uma questão que é a discussão da como que a austeridade, que é um projeto embutido no programa Ponte para o Futuro, né? A ideia de você cortar os gastos sociais, você reduzir o bem-estar social, tudo em nome de um projeto privatizante. O efeito que essa política teve na Europa. Que nós vemos que a Europa hoje ela assiste à emergência em vários países de partidos fascistas e de movimentos fascistas, porque é um sistema político que se baseia numa democracia, numa certa programa de distribuição de renda, numa certa igualdade social, foi sendo corroído. Corroeu a tal ponto que você tem emergência de movimentos fascistas. E você não consegue sequer dar um tratamento civilizado para o problema dos refugiados. Então, como é que a gente vê? Daí você teve na Itália a destruição do sistema político italiano via Berlusconi, né, que foi lá. Como é que você vê isso aqui? Você consegue imaginar isso no Brasil assim? Não, veja, eu acho que nós estamos vivendo um momento que é muito propício para se fazer uma discussão muito mais aprofundada sobre o sistema político brasileiro, não é? Nós precisamos urgentemente fazer uma reforma política que permita que nós venhamos a superar esse modelo do presidencialismo de coalizão. É uma coisa absurda o que acontece no Brasil, enquanto em vários países você elege o presidente da República com 50% dos votos, 60%, e a bancada do partido do governo é quase desse tamanho. Aqui no Brasil você elege um presidente da República com 50% dos votos e a bancada do partido dele não chega a 20%. E o resultado é que você tem que produzir alianças tão amplas e tão heterogêneas que fazem com que a ação de governar exija um tipo de relação que extrapola o aspecto político, ideológico, administrativo, e muitas vezes você tem que embarcar em certos acordos, não é, que não são tão republicanos. Isso vale para o PT, isso vale para o PSDB, isso vale para qualquer partido. Vale para os governos de Estado e para as prefeituras. Também, ou nós mudamos essa modelagem, ou nós temos partidos efetivamente fortes, organizados, que representem setores da sociedade, tenhamos um financiamento que dê condições mínimas de igualdade a todos que concorram às eleições, ou então nós vamos ter um agravamento dessa distorção e a construção de governabilidade, de estabilidade política sendo um esforço cada vez maior. Porque antigamente você governava e tinha que negociar com 5 ou 6 partidos. Hoje são 28, 30, às vezes até mais dentro do Congresso Nacional e cada dia surgindo novos partidos. O indivíduo, às vezes, o partido é ele, não é? Mas é um voto que conta no final, numa votação importante, então tem que sentar, discutir. Eu creio que é preciso fazer uma reforma onde nós possamos discutir esse sistema, se ele deve continuar sendo um sistema proporcional exclusivamente, ou se é importante um modelo distrital e proporcional. Enfim, nós temos que discutir como fazer essa mudança, porque esse daí eu acho que esgotou completamente. Sou eu, então. Eu queria abordar uma questão que está, lógico, diretamente ligada a todo esse processo de impeachment. São as denúncias feitas na Lava Jato. E a gente tem declarações do ex-diretor da Petrobras, o Paulo Roberto Costa, que disse que teria desembolsado R$1 milhão em valores para sua campanha em 2010. Só que ele fala na sua campanha, mas não do senhor. Ele teria desembolsado para o Mário Barbosa Beltrão, que é presidente da Associação de Empresas do estado de Pernambuco. Eu queria saber a sua ligação com ele, que a gente já viu suas declarações. Não, é um amigo meu de infância, inclusive, uma pessoa com quem eu tenho a melhor relação possível e uma pessoa também que
articulando um conjunto de empresários do Estado, lutaram junto comigo e com vários outros políticos de Pernambuco para que nós pudéssemos levar para o Estado alguns investimentos importantes, como a fábrica de PET, que hoje é responsável pelo fato de Pernambuco ter se tornado um estado exportador, não é? O chamado polo petroquímico, que envolve duas empresas importantes e que tem um papel fundamental para que nós possamos ter no nosso estado um polo de confecções em breve. A crise está dificultando isso. E a própria refinaria, não é? Eu conhecia naturalmente o senhor Paulo Roberto por ele ser diretor da Petrobras, ter participado diretamente de várias reuniões para que nós pudéssemos levar para Pernambuco. Agora, o engraçado é que isso ele falou há 1 ano e 1 mês, não é? Mudou a versão dele 6 vezes. Ele começou dizendo que tinha sido Alberto Youssef, o Youssef dizia que não, depois eles entraram num processo de... como é que chama? De acariação e não se entendiam. No final, falaram no nome de uma outra empresa que chama-se White Martins, e que é uma empresa que não trabalha com a Petrobras, não é investigada pela Lava Jato, não tem nenhum contrato como esse. Só que há 1 ano e 1 mês que esse cidadão disse isso, dezenas de pessoas já foram escutadas, foram quebrados sigilos de várias pessoas, eu entreguei os meus e continuo no inquérito sem uma solução, sem uma conclusão. Enquanto isso, o senhor Aécio Neves foi citado por 7 delatores e não há um inquérito. Até agora são 55 delatores. 55 delatores. Só um, que foi o seu Paulo Roberto, citou o meu nome. Quer dizer, se há 55 delações e eu não sou citado nessas delações, é muito provável que eu não faça parte de qualquer esquema desse de corrupção. Mas, enquanto alguns sequer são investigados, eu estou há 1 ano com um inquérito que não se conclui. Essas são as contradições dessa Operação Lava Jato. Eu espero que agora, em breve, haja uma conclusão. Não é? Esse é um dos problemas. Agora, dizem até que se, por acaso, o impeachment passar, a Lava Jato se encerra. O senhor acredita nisso? Eu não sei, eu acho muito difícil. Acho muito difícil porque eu acho que a Lava Jato tem um mérito importante, inegavelmente, apesar de todos os exageros, os absurdos que foram feitos contra os direitos e garantias individuais, mas ela é muito importante. O problema maior que eu vejo é a seletividade. Esse é que é o grande problema. Parece que no Brasil os esquemas de financiamento com relações muitas vezes pouco republicanas com empresas, em termos de campanhas eleitorais, é uma criação do PT. Não é, de forma nenhuma. Isso já vem de muito tempo. Agora, o problema é o seguinte, são coisas engraçadas. Eu vejo que no metrô de São Paulo, quando se identificam quem foram os agentes públicos que se beneficiaram e os empresários, é um escândalo de corrupção sem corrupto. Quer dizer, os políticos, esses tucanos são muito incompetentes, não é? Porque acontece a maior roubalheira embaixo do governo deles. E nenhum deles sabe. Nenhum político é citado. Nenhum daqueles empresários foi submetido a fazer uma delação premiada. Então, o problema do Brasil hoje é a seletividade. É o seguinte, foi PT... Aliás, eu acho que aquele Porta dos Fundos foi genial com aquele vídeo. A história é aquela mesmo. Arroz de Lula, então pega lá o mandato para o presidente ser ouvido. Uma coisa, falando de seletividade, como é que a gente pode entender que aquela pessoa que assim, tem 5 contas na Suíça, pelo menos, né, que é considerada... assim, foi denunciado. Foi denunciado. Assim, não se sabe nem mais o que precisa falar sobre ela, que é o senhor Eduardo Cunha. Ela continua ali e é o condutor, é o operador ali da mecânica do impeachment de uma presidente contra a qual até agora não há uma única prova. O que protege o Eduardo Cunha? É justamente seu papel político? Eu acho que há uma condescendência por parte de setores da oposição que veem nele um instrumento para a concretização desse golpe. Os meios de comunicação também, tanto que nunca mais eles tocaram com aquela
digamos assim, com aquela ênfase nas coisas relativas ao Eduardo Cunha. Isso porque eles viram que não iriam conseguir tirá-lo para dar legitimidade ao golpe, então vai o golpe com ele mesmo, não é? Só tem então, vai tu mesmo, né? Então, isso concretamente é o que aconteceu. Segundo o que se diz, boa parte do apoio de que ele desfruta lá tem a ver com contribuições de campanha que ele teria dado a muitos parlamentares. Eu não posso dizer isso, não tenho informação, mas isso é o que se comenta, né? E muita gente talvez tenha receio do que um cidadão como esse contrariado possa fazer ou dizer, mas realmente é algo que se comenta, eu não tenho como dizer se é verdadeiro ou não. E acho que também o Supremo Tribunal Federal, sem querer aqui fazer qualquer crítica à corte, porque eu acho que ele também tem tomado decisões muito boas, no trato com esse cidadão, eu acho que tem sido muito tolerante, não é? Eu acho que no Brasil o Supremo Tribunal Federal já deveria ter afastado aquele cidadão por tudo que ele fez, inclusive para impedir as apurações do Supremo. Por que você acha que não afasta? Eu não sei, eu acho que são as visões jurídicas que muitos têm, enfim, eu não tenho condição de fazer essa avaliação. Misael pergunta pelo Twitter, mudando de assunto. O senhor concorda que um grande problema da política brasileira está no Congresso? O senhor acha que um dia nós teremos no Congresso uma maioria progressista? Realmente, eu acho que o Congresso é um problema, não é? E aí eu volto a dizer, nós do PT temos responsabilidade, nossos governos, não é? Tudo que nós trabalhamos em termos de avanços sociais, avanços políticos que aconteceram ao longo desses anos, nós não procuramos construir isso na consciência das pessoas, né? Muitos trabalhadores, pessoas que originalmente viviam numa condição pior, ascenderam logicamente pelo seu mérito, mas não somente pelo seu mérito. É óbvio que os governos do PT criaram as oportunidades para que isso se concretizasse, não é? E nós nunca trabalhamos essa ideia de que esses valores, essas coisas estão associadas a valores, como o valor da solidariedade, o valor de uma sociedade ética, o valor do trabalho, enfim, de coisas assim. E aí o que acontece é que no momento em que a eleição surge, são N fatores que terminam interferindo, não é? Nós temos hoje uma proliferação de partidos que têm uma concepção conservadora dos costumes, de várias coisas, de valores importantes. Nós temos aquele cidadão que ainda vota por algum tipo de vantagem, não é? Então, realmente, o Congresso é algo que precisa ser mudado. Eu acho que a melhor maneira de mudar é se nós tivermos partidos ideológicos, se nós tivermos um sistema que permita o fortalecimento das ideias e dos partidos e não de indivíduos ou de visões fundamentalistas que hoje são tão presentes na sociedade brasileira. O senhor, como ex-ministro da Saúde e médico, como é que o senhor vê a questão do H1N1? Porque esse vírus já existe, acho que tem uns 3 ou 4 anos, né? O Brasil bobeou, não se preparou, o que está acontecendo? Não. O Brasil, nessa área da vigilância epidemiológica, talvez seja um dos melhores, se não talvez o melhor país com as dimensões que nós temos, em termos de um sistema eficiente. Não há no mundo nenhum sistema de vacinação gratuita com a amplitude que há no Brasil. No Brasil, nós vacinamos para tudo. Surge uma vacina nova, não passa um ano ou 2, o Brasil está comprando, está garantindo. Isso é muito bom, isso é muito justo, isso aí é uma coisa importante. Nós, inclusive, já estamos vacinando há tempos para o H1N1 e todos os anos nós temos a vacinação para a gripe, que a cada ano ela é renovada porque novos vírus surgem, não é? Então, o fato de ter ressurgido aqui no Brasil esse surto de H1N1, eu não vejo como tendo sido
uma falha do sistema, mas algo que acontece em qualquer sociedade, se não nos Estados Unidos não aconteceria, se não aconteceria na Europa, não é? O importante é que o combate a isso ele está sendo feito da maneira adequada. Talvez nós devêssemos ter tido mais estoques de vacinas, não é? Nós estamos recebendo já agora esse mês a vacina para a gripe, que além de combater o H1N1, já combate os novos vírus que estão circulando. Eu acho que o Brasil está bem nessa área. E eu acho que há um alarde muito grande em relação a essa questão, né? Gente brigando para poder ser vacinado, gente pagando uma fortuna para tomar uma vacina que já não está tão atualizada como os estoques que estão aí. Senador, mudando um pouco de assunto, um tema que chamou muita atenção, foi objeto de muitas críticas, foi a votação no Senado do projeto que retira a prioridade da Petrobras dos contratos de pré-sal. E esse projeto suscitou uma série de especulações que teria sido fruto de um acordo feito pelo Palácio do Planalto com partidos da oposição, como o PSDB, que não teria passado pelo PT. O senador Lindbergh Farias, inclusive, reagiu a isso, criticou muito o fato da maneira como o projeto foi aprovado. Como o senhor, como líder, viu toda essa questão? Houve mesmo digamos assim, um tiro no pé por parte das articulações da coordenação política do governo em relação a esse tema? Ou faltou habilidade? O que o senhor acha que aconteceu nesse episódio? Eu acho que nós tivemos um erro de condução política, né? Ainda pela manhã, naquele dia, nós nos reunimos com o ministro Bezoini e a nossa estratégia era a de derrotar o projeto, porque o projeto, originalmente, ele era muito distante do que nós pensávamos, ele tirava realmente a Petrobras daquela posição de prioridade para a exploração do pré-sal. O relatório que foi apresentado pelo senador Ricardo Ferraço, ele era um pouquinho melhor do que o projeto original do senador Serra, mas ainda muito distante do que nós pensávamos. Então, nós não podíamos aceitar aquele relatório. Trabalhamos o tempo inteiro e, no final do dia, depois de uma conversa entre o ministro das Minas e Energia e o próprio ministro Bezoini, a presidenta, chega uma proposta já próxima ao momento da votação. Todos nós já tínhamos feito a defesa da manutenção da lei como estava. E naquele momento que o projeto chegou e de imediato ele foi aceito pela oposição, criou-se ali, digamos, uma prevenção contra aquela proposta de entendimento. Mas a gente analisando, ela é uma proposta que está anos-luz à frente da proposta original de Serra e do próprio substitutivo do senador Ricardo Ferraço. Ela não tira, de fato, a Petrobras de ter a prioridade e a decisão de explorar ou não aqueles blocos. E dá a última palavra ao presidente da República. Então, não é uma proposta ruim, mas eu diria que naquele momento, da forma como ela chegou, ela terminou criando uma situação de, digamos assim, de um pré-conceito em relação àquela proposição. Agora, muito mais grave do que isso é o que está lá no programa, na Ponte para o Futuro, né, que propõe efetivamente a saída da Petrobras, dessa exclusividade de exploração. E o que é mais grave, que é mudar o modelo de partilha na exploração do pré-sal para o modelo de concessão, favorecendo aí as grandes multinacionais. Vamos ouvir o deputado Paulo Teixeira. Ele gravou uma pergunta para o senhor. Senador Humberto Costa, nós estamos vivendo esse processo irracional de tentativa de tirar a presidenta Dilma Rousseff. E eu te pergunto, tem alguma base jurídica, na sua opinião, que permita tirar uma pessoa que teve 54 milhões de votos, foi eleita pelo povo, dentro das regras constitucionais existentes hoje? Não, Paulo, eu não vejo nenhuma fundamentação jurídica para isso. A presidenta está sendo julgada no Congresso Nacional por ter assinado, por ter feito vigorar decretos orçamentários, não é, sem autorização do Legislativo.
Até porque as chamadas pedaladas, como elas foram feitas em 2014, portanto, no governo anterior, elas não estão sendo levadas em consideração. Mas aí é importante trazer algumas informações que poucas pessoas conhecem. A primeira delas é que essa prática foi tolerada pelo Tribunal de Contas durante o governo Fernando Henrique, durante o governo Lula e durante boa parte do governo da presidenta Dilma. Nunca o Tribunal de Contas antes havia dito, a partir do próximo ano, se mandar isso, se fizer isso, nós vamos considerar como uma irregularidade grave, um desrespeito à lei de responsabilidade fiscal e vamos tratar como que os governadores um crime fazem de a mesma responsabilidade. coisa, Eu vou chegar lá. Não é? No caso da presidenta Dilma, esses decretos aconteceram de que maneira? O senhor Eduardo Cunha parou o Congresso Nacional durante vários meses porque lhe interessava que isso acontecesse para que ele pudesse tirar o foco dos problemas que ele estava vivendo nessas denúncias colocadas. Criou aquela pauta-bomba e o Congresso Nacional, propriamente dito, não funcionou, porque o Congresso é quem aprova essas solicitações de dotações orçamentárias. Para quem eram essas dotações? Para o Congresso Nacional, para o Tribunal de Contas da União, para o Poder Judiciário. Imagine se a presidenta não tivesse assinado os decretos e tivesse ainda esperando que o Congresso votasse. Provavelmente ela iria ser responsabilizada por inviabilizar o funcionamento do Poder Judiciário, o funcionamento do Tribunal de Contas da União e, enfim, de vários órgãos importantes do Estado brasileiro. Além do mais, se isso vale para ela, tem que valer para todos os governadores de Estado que também fizeram isso. Porque essa era uma prática aceita. Infelizmente, no Brasil, a forma como a execução orçamentária se dá ainda é uma coisa muito, digamos assim, liberal no mau sentido, né? Vale tudo, faz, e, enfim. Quer dizer, começa a valer uma lei que leva à cassação de um mandato agora, né? E mais, para que você classifique como crime, o crime tem que ter sido cometido e julgado. Quem é que julga? Não é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, apesar de ter assumido hoje um protagonismo extremamente importante, ele é apenas um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Então, o fato do Tribunal de Contas ter rejeitado contas do governo federal, e nem rejeitou as de 2015, que são as que estão sendo julgadas, que poderiam ter alguma consequência. Mesmo que ele tivesse rejeitado, a última palavra é do Congresso, que não julgou nem as contas de 2014. Então, na verdade, a presidenta Dilma está sendo julgada por um crime que não houve. Não é um crime que ela não cometeu. Não é que o crime aconteceu e ela está sendo acusada. É que o crime não houve e ela está sendo acusada por um crime que não aconteceu. Então, onde é que está a base jurídica para se tocar um processo como esse? É como muita gente diz, não é? Impeachment não é golpe, se estiverem cumpridas as condições. E qual é a condição? Crime de responsabilidade. A presidenta Dilma não cometeu crime de responsabilidade. Então, na verdade, o que o Congresso está julgando é um governo que está mal avaliado, que tem problemas administrativos, enfim, mas não está julgando um crime de responsabilidade. Vamos para a última pergunta. Bom, nesse caso, o senhor acha que se o impeachment passar, isso pode bater na porta do Supremo e pode criar um outro impasse institucional? Eu acho que sim. Por isso é que eu aposto e desejo que nós resolvamos isso já nesse próximo domingo, que haja uma rejeição a esse impedimento. Porque, obviamente, uma presidente que foi eleita pelo povo, que não cometeu crime, que de todos os acusados em todos esses processos é a única que não é acusada, não é sequer acusada. Exatamente. Não tem uma acusação ali? É a que vai ser julgada, não é? Eu acredito que ela não vai abrir mão jamais do seu mandato, não é? Essa direita no Brasil, além de ser profundamente antidemocrática, as elites brasileiras veem
a democracia como algo instrumental para os seus interesses. Se a democracia está garantindo que eles vivam bem, que o andar de baixo continue, não é, trabalhando, lá embaixo, ali, né? que ainda existam pessoas que queiram trabalhar de doméstica ganhando mal, sem ter direito e tal, então está tudo bem. Se eles têm dinheiro para gastar em Miami, para gastar, não sei, está tudo bem. O Brasil está bem para esse pessoal se a condição for essa, não é? E nós entendemos que a coisa é completamente diferente. A democracia tem que ser um valor para todos, tem que ser um valor que permita a redução de desigualdades, o direito de todos se expressarem, se organizarem livremente. E eles não, eles acham que a democracia não é algo tão relevante. Então, se a democracia está sendo um problema, elimine-se a democracia. E é isso que está acontecendo hoje nesse processo de impedimento. Mas eu acredito que nós vamos conseguir dar a volta por cima nisso. Acho que o povo brasileiro ele está consciente do que está ocorrendo. A versão do que hoje ocorre, eu acho que ela vai se colocar como uma visão hegemônica desse processo. Hoje, a semana passada, domingo, saiu essa pesquisa que são 61% que querem o impeachment, eram 68%, já foi mais de 70%. Se nós tivéssemos mais 15 dias com o povo na rua, a gente discutindo, isso ia ficar abaixo de 50%. Não é? Então, eu creio que nós temos condição de dizer com toda clareza que a história vai mostrar o que de fato aconteceu no Brasil e que, mais uma vez, as elites brasileiras, assim como aconteceu no suicídio de Vargas, assim como aconteceu em 64, ela continua olhando só para o seu umbigo. Nós agradecemos nosso convidado de hoje, o líder do governo no Senado, Humberto Costa, pela entrevista, pela disposição de responder as perguntas com toda a franqueza. Agradecemos também à jornalista Hilda Cavalcante e ao jornalista Florestan Fernandes Júnior, e especialmente a você que está nos assistindo. Para saber mais sobre o espaço público, entre no site da TV Brasil. E na semana que vem, temos um novo encontro marcado, na terça-feira, com mais um Espaço Público, às 11 da noite. Até lá.